Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o mesmo ainda, DDD 99, que morava em Imperatriz Maranhão, e o telefone 991520454. O telefone da minha esposa, irmã Edna, o telefone aqui de Americana, São Paulo, onde eu moro atualmente, DDD 19, telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, eu já tenho mais de 5 anos desempregado, então você transfira qualquer quantia para uma dessas contas que estão aí em cima, Caixa Econômica, aqui o Banco do Bradesco, e embaixo Banco Brasil, em nome da minha esposa, Banco Brasil, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí, é o meu CPF, 331-957-816-20. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Clayton Pomerling. O texto áureo da nossa lição está em Salmos 7:9, que diz assim, Salmos 7:9, que diz assim, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. E a verdade prática diz, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Então veja que Elias, como profeta de Deus, teve que ter muita coragem para transmitir a mensagem de Deus para Acasias, que era um rei. E veja que Acasias queria matar Elias devido à mensagem recebida. Então Acasias estava doente, mandou consultar Baal-zebub. É claro que lá havia um sacerdote, né? Quando fala-se o oráculo, tinha lá um sacerdote, né? É como no espiritismo, né? Tem lá um médium, que é aquele que incorpora demônios, que eles falam que incorpora espíritos, e vai transmitir a mensagem. Então, ele mandou consultar a esta pessoa, que era representante de Baal-zebub. Era o sumo sacerdote do Baal-zebub. E quando os soldados vão, Deus fala com Elias para interceptar esses mensageiros. E Deus fala então com Elias para interceptar esses homens e mandar dizer ao rei Acasias que havia um Deus de Israel, que ele não quis consultar, e por isso ele iria morrer daquela enfermidade. Ele tinha adquirido essa enfermidade por causa de uma queda, ele tinha caído da janela do seu aposento. Então o rei manda os soldados prenderem Elias. Elias manda descer fogo do céu. E por 2 vezes acontece isso. Os 2 capitães, com mais 50 homens, cada um capitão, morreram queimados. E um terceiro capitão se humilhou diante de Elias. E Deus então disse para Elias ir com eles. E Elias foi e falou pessoalmente ao rei a mensagem. Disse para ele que realmente ele ia morrer. E é o que aconteceu. E ele morreu. Quem o substituiu foi o seu irmão Jorão, porque Acasias não tinha nenhum filho. Então o homem de Deus tem que ter coragem. Ele recebe uma mensagem de Deus, então, por mais dura, por mais difícil que seja, ele deve entregar essa mensagem, porque foi Deus que mandou. Não deve se acovardar. Nós vemos hoje muita gente que só sabe pregar aquilo que agrada as pessoas. Então Deus não confia a essas pessoas a mensagem que ele quer realmente enviar. Se a pessoa está precisando de uma mensagem dura, ele tem que receber a mensagem dura. Deus castiga e repreende aquele que ama. Então nós vemos que são infiéis muitos mensageiros hoje, porque só querem pregar o que agrada o povo, que agrada as pessoas, principalmente que agrada aquela pessoa que vai pagar ele. Nesta lição nós temos aí os seguintes tópicos e subtópicos.
No tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais. Tópico 2, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1, a corajosa intervenção de Elias. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Subtópico 3, um ministério de fogo. No tópico 3, a doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1, o julgamento do Senhor contra Acasias. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Subtópico 3, as qualidades de Elias. Então, todos esses assuntos vamos ver aí dentro do estudo desta lição, onde nós estaremos falando principalmente do rei Acasias e do profeta Elias. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí em 2º livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e do versículo 13 ao versículo 17. Leiamos. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura, não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual é o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com longos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros, 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então, nessa leitura base, é evidente que neste trimestre, todo professor tem a obrigação de, pelo menos, ler primeiro livro dos reis, segundo livro de reis, ler o primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Pelo menos isso é obrigação. Você precisa entender aí o contexto de tudo que nós estamos estudando. Então é muito importante ler primeiro livro de reis, segundo livro de reis, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas. Pelo menos isso aí para poder ter um entendimento mais claro que nós estamos estudando. Então aqui, esse Acasias aqui não é o Acasias de Judá. Esse Acasias é de Israel. Veja bem.
Esse Acasias aqui é filho de Acabe com Jezabel. Acabe teve 70 filhos, mas com Jezabel só 3 filhos. 2 homens, né? Aí o Acasias, Jotão e Atalia. Só 3 filhos. Mas ele tinha outras mulheres, muitas outras mulheres. Seus filhos todos foram mortos. Tá? Então isso aí dentro desse contexto que nós vamos estudar hoje. Então Acasias é filho de Acabe com Jezabel. Imagine, filho de 2 cobras, né? Filho de 2 pessoas más, idólatras ao extremo. Ele foi criado nesse sistema, foi educado nesse sistema e copiou o sistema dos pais. Foi tremendamente idólatra. Foi tão idólatra que ainda arrumou idolatria no exterior, né? Olha só, entre os filisteus, lá em Ecrom, ele vai pegar um deus. Além de ser adorador, então, do Baal, que é o legítimo Baal, o pai dos Baals, né? Ele vai pegar e idolatrar agora um Baal Zebub. Provavelmente, a imagem desse Baal ou tinha algum orifíciozinho, quando ventava, fazia um barulho de moscas, ou então algum período da história deles teve uma invasão de moscas e eles rezaram aí para esse deus Baal dele, Zebub. Então, quando as moscas foram embora, eles acharam que era esse deus aí que nos livrou das moscas. Então são muitas as conjecturas. Ninguém sabe ao certo por que o nome Baal Zebub, já que Zebub significa mosca. Nós não sabemos. Não sabemos se o sacerdote, quando consultava a imagem, quando ele fazia as suas rezas, né, suas invocações aí, se o próprio sacerdote fazia um barulho como se fosse uma mosca, ninguém sabe. O certo é então que esse Baal Zebub era conhecido como Baal aí, da mosca, então Deus das moscas. Então daí a importância da criação em casa, a educação que se dá aos filhos. Mas não são todos os filhos que seguem a orientação, a educação dos pais. Graças a Deus por isso, né? Porque, por exemplo, o melhor rei que existiu em todo Israel, tanto a parte norte como a parte sul, o melhor rei foi Josias, que destruiu imagens, quebrou até as capelinhas pelos montes debaixo das árvores e quase que destruiu totalmente a idolatria em Israel. Então Josias foi o melhor, consultou a palavra de Deus, restaurou o templo, restaurou a comemoração das festas solenes de Israel. Então, um excelente rei, e era filho de Amon, que copiava as coisas erradas do seu pai, Manassés. Olha só, Manassés tremendamente idólatra, Amon tremendamente idólatra, mas o filho Josias foi o melhor rei de todo Israel. O homem mais fiel a Deus, imagine. Então, não copiou a idolatria, os erros do seu pai, do seu avô, né? E nem lá de Jeroboão, que começou essa idolatria na parte norte de Israel. Vamos ver a introdução da lição, que diz: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal Zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte, segundo Reis 1,16. Olha, é muito importante que nesta lição você fale para os alunos sobre a proibição de Deus a respeito de consultar prognosticadores, adivinhadores, consultar mortos. Então existe uma proibição. O espiritismo é totalmente proibido por Deus. Então você leia para eles aí Deuteronômio, capítulo 18, que nós vamos ler para você aí, capítulo 18, versículos 9 até 14, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações,
Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja bem, então você pergunta por que Deus autorizou Israel a entrar em Canaã e destruir todas aquelas nações, matar todos? Porque eles viviam consultando espíritos malignos, eram espíritas. Eles eram idólatras, não reconheciam Deus, eles tinham seus deuses. Na verdade, não existe deuses, é tudo imaginação dos homens. Então eles criaram esses deuses, fizeram imagem desses deuses e adoravam esses deuses. Então a ordem de Deus é: entre e mate todos, não deixe nenhum vivo. Mas o que aconteceu? Israel nunca possuiu a terra toda que Deus deu para eles, porque nunca destruíram todos os inimigos que haviam ali. Quando Josué entra, a ordem era: destrua tudo, mate todos, não deixe nenhum vivo. Assim, a idolatria deles nunca atingiria Israel. O problema é que eles nunca destruíram seus inimigos, os inimigos de Deus. Veja só, passaram o tempo todo sendo influenciados por esses povos idólatras, porque não obedeceram a Deus, não destruíram os povos que viviam na idolatria. Assim nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, olha, tudo se fez novo. Nós temos que deixar as coisas velhas para trás. Temos que abandonar a idolatria. Não podemos ter mais deuses. Não pode ter ninguém mais importante que Deus na nossa vida. Temos que limpar o nosso coração. Temos que adorar a Deus, exclusivamente a Deus. Então não podemos mais nos comprometer com o mundo, com as adorações que existem no mundo. O mundo adora aí corredor de corrida, aí de Fórmula 1, não sei o quê, jogador de futebol, pessoa da música, pessoa da televisão, atores, e várias idolatrias. Tem gente que tem idolatria pelo filho, pela mulher. Nada pode substituir Deus em nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então nós nascemos de novo para uma nova vida. Agora com Deus em primeiro lugar sempre. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então Acasias, seu reinado, foi um reinado tremendamente idólatra, copiado seu pai Acabe e sua mãe Jezabel. Jezabel dominava Acabe e dominou também a educação do seu filho, ensinando-o a adoração a Baal. E ele ainda fez pior ainda, que foi atrás de outro Baal, lá na terra dos filisteus, em Ecrón. Então, quando ele cai lá da janela, do seu aposento, ele sofre, então, uma fratura, provavelmente, e fica doente e tem dúvidas: será que eu vou morrer ou não? Então ele deveria procurar Deus e perguntar para Deus. Só podemos perguntar para Deus sobre o futuro. Não podemos perguntar para ninguém mais. Então não podemos ser espíritas, consultar uma pessoa, saber sobre o meu futuro. Não, só a Deus. Você ora e pode perguntar para Deus sobre o seu futuro. Então, é um desejo de toda pessoa saber meu futuro. Eu um dia fiz uma pergunta para Deus sobre a minha salvação, sobre o meu futuro. Eu orei em línguas, e no pensamento eu estava perguntando para Deus isso.
E de repente uma pessoa veio, se ajoelhou do meu lado e disse: você alcançará a misericórdia. Olha só, Deus mandou a resposta na mesma hora. Então, é uma pergunta que você pode fazer para Deus, mas não faça para pessoas. É proibido perguntar para pessoas sobre o seu futuro. Pergunte para Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito, tanto passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Deus já sabe o dia que eu nasci e sabe o dia que eu morri. Ele conhece tudo, sabe tudo. Então, só para Deus que se pode consultar a respeito do futuro. Consultar uma pessoa é espiritismo, é adivinhação, prognosticação, é proibido por Deus. Então, Acasias manda atrás do oráculo, ou seja, lá do sacerdote, né, desse deus Baal-Zebub, para perguntar. Ele iria consultar aquela imagem, aquele deus falso lá, e perguntar se o rei ia morrer ou não. Olha só. E Deus, então, manda Elias dizer para aqueles emissários do rei: não precisa nem ir lá não, pode voltar e dizer para ele que ele vai morrer mesmo, porque ele mandou consultar Baal-Zebub e não consultou a Deus. Lembrando a você que nós temos as lições escritas e temos os slides que nós usamos aqui nos vídeos. Tudo gratuitamente, você vê o endereço, tá? Então você pode entrar lá, pegar aí os slides, pode pegar aí os estudos escritos. Se você conseguir ler esses estudos escritos aí umas 2 vezes, pegar aí essas figuras ilustrativas que são os slides, dar uma olhada geral e ler a lição, a revista, olha bem, você poderá dar uma aula, excelente aula, não precisa ficar preocupado, tem muito material. É isso que o professor tem que fazer. Aí você vai ler, meditar direitinho, olhar as figuras e tal, vai entender melhor, né? Olhar aí o mapa também, a localização de tudo. Então, você vai aprender muita coisa e vai poder dar uma aula muito tranquila. Tem que fazer um resumo, porque o tempo é muito curto. Vamos ver aí o tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. Subtópico 1, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria, segundo de Reis 1:2. Então eu coloquei a observação aí. Eles acreditavam que ele ouvia as moscas e interpretava, ou seja, eles pensavam que essa imagem de Baal aí era um Deus que ouvia as moscas transmitirem uma mensagem. E o sacerdote deles ia interpretar essa mensagem. Eu escrevi lá embaixo também. O nome deste Deus da mitologia filisteia, protetor da cidade de Ecrom e chefe do panteão, significa o Senhor das moscas. Então veja, Acasias era o filho mais velho de Jezabel com Acabe. Quando Acabe morre, então quem assume o trono no lugar de Acabe é Acasias. Ele tinha um irmão mais novo, Jorão, e tinha uma irmã chamada Atalia. Olha só. Ele assume então como rei e ele governa há pouco tempo, 2 anos só. Acontece um acidente, ele cai com a janela do parapeito lá do quarto dele e se machuca. Vai ficar então acamado, doente. Então o que ele faz? Como ele é idólatra, aprendeu assim do seu pai e sua mãe e quis seguir o caminho errado, ele então chama os mensageiros e diz para eles: vai lá em Ecrom, que é uma cidade filisteia, né, dos filisteus, lá onde o que? A faixa de Gaza, né? Então, pergunte para Baal-Zebub, ou seja, para o Deus deles. Olha só, ele está, agora, se é Deus deles, ele está também adotando Baal-Zebub como seu Deus também. Então, ele manda consultar se ele vai viver ou se vai morrer devido àquela doença. Aí, quando os emissários vão, Deus diz para Elias: olha, vai lá e
conversa com os emissários e diz para eles que não precisa nem ir lá em Ecrón. Podem voltar e dizer para o rei Acasias que ele vai morrer porque existe um Deus em Israel. E ele foi consultar o Deus Baal Zebom lá de Ecrón. Então veja só, a mensagem é dada, os soldados levam. Quando eles dizem a mensagem para o rei pergunta, quem é que disse? Um homem vestido aí de pelos, um cinto largo e tal, assim. Já sei, é Elias. O rei Acasias conhecia Elias, porque Elias várias vezes esteve ali, trazendo mensagens duríssimas para Acabe, seu pai, e para sua mãe, Jezabel. E ele sabia que Elias tinha matado os profetas, né, de Baal, de Azerá. Então ele sabia quem era Elias. Elias era bastante conhecido. E a sua maneira de se vestir era diferente dos outros. Então, o segundo Elias, né, que nós chamamos também João Batista, também usava esse tipo de roupa, né? Ele usava roupas ali de peles de camelo, né, com cinto também, né, largo na cintura e tal. Comia mel silvestre, gafanhotos comestíveis, viu, que existe lá. Então, as mesmas características. E a função sempre Elias de fazer o povo se voltar para Deus, também João Batista, e o povo se arrepender de seus pecados para receber a visita de Jesus, o Messias, o Salvador. Então veja que Elias era bastante conhecido pela sua maneira de se vestir e também pela sua maneira de agir. Ele não media as palavras, o que Deus mandasse falar, ele falava, entregava exatamente a mensagem que Deus mandou entregar. Então o rei sabia, Elias que mandou a mensagem. Subtópico 2, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então você vê o rei Acabe, sua esposa Jezabel, Jeroboão, né, o rei desviado. Jeroboão introduziu a idolatria ao bezerro. Vem Acabe, que copiou essa idolatria, mas se casou com a Jezabel e piorou ainda, que passou a adotar Baal e Azerá como deuses do reinado de Israel. Então veja que Acasias foi criado na idolatria por Acabe e Jezabel, aprendeu isso, adotou isso como meio de vida e seguiu integralmente essa idolatria do seu pai e de sua mãe, chegando a superar isso, ainda colocar, incluir na sua idolatria um deus dos filisteus, da cidade de Ecrón, que era Baal Zebub. A Bíblia diz para nós que nós devemos instruir os nossos filhos, educá-los no caminho do Senhor, ensinando o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas Acabe e Jezabel ensinaram foi a idolatria. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 1. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal Zebub, Deus de Ecrón? 2 Reis 1, 3b. Então veja bem, o rei Acasias, depois de cair, ficar enfermo, provavelmente teve uma fratura, quem sabe a fratura externa, né? Quem sabe a fratura exposta, né? Que era que a gente até vê o osso lá de fora. Ficou muito doente, de cama, não conseguia mais levantar da cama, e mandou consultar então o deus Baal Zebub, que era um tipo de Baal, que era chamado aí
um Deus das moscas. Segundo eles ouvia as moscas, o barulho das moscas, e interpretava esse barulho. Então, acreditamos que pode ser isso. Talvez aquela imagem tivesse lá um orifíciozinho na imagem. Quando vinha o vento, produzia um som de moscas. Pode ser também que na invocação desse Deus, o sacerdote, quando dizia Baal, esse Zebu, Zelbu, produzia um som como se fosse de moscas. Pode ser também. Então, se acreditava que era consultado, então, essa imagem desse Baal Zebu, e que ele interpretava, então, o som das moscas e dizia uma mensagem futurística. Assim como existe, então, os médiuns, invocam os demônios, vão, então, interpretar a mensagem dada por esses demônios e vão transmitir para as pessoas. Toda pessoa que consulta esse tipo de pessoa, eles também são amaldiçoados e suas famílias também, porque eles estão consultando espíritos adivinhantes, estão consultando mortos. Veja bem, é proibido por Deus. Então, quando essas pessoas, mesmo crentes, não vão atrás de pessoas por aí para saber a mensagem de Deus, não é na igreja, não pergunta para Deus, pergunta para a pessoa. Esse tipo de consulta é proibida pela palavra de Deus. Então, tome cuidado com isso. Você pode estar sendo informado por um espírito adivinhante, por um demônio que está agindo na sua vida. Aí, atinge o seu filho, pode atingir o seu relacionamento com o marido, o marido, o relacionamento com a esposa, pode atingir o trabalho seu. Então, muita gente tem problemas sérios por causa de consultar a respeito do seu futuro a pessoas e não a Deus. Então, pergunte em oração a Deus, não a pessoas, porque isso é proibido por Deus. Elias transmite a mensagem que Deus deu. Não a Deus em Israel para você consultar Baal-Zebub, lá na cidade de Ecrom. Então, por causa disso, você vai morrer. Da cama que você está, você não vai descer mais, vai morrer. Essa foi a mensagem de Elias e disse, pode voltar e dizer para ele isso. Então, ainda dentro do tópico 2, Elias desafia a adoração a Baal. Subtópico 2, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio, segundo de Reis 1, 9 a 13. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães, segundo de Reis 1, 14. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida, segundo de Reis 1, 13. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança, segundo de Reis 1, 15. Então veja, quando esses oficiais do rei, esses emissários, voltaram e disseram, olha, encontramos um homem na estrada e ele disse para nós que era para nós voltarmos e dizer para o Senhor que Deus fez a seguinte pergunta: não há Deus em Israel para que você consulte a ele? Por que você mandou consultar Baal-Zebub se tem Deus em Israel? Então, por causa disso, você vai morrer. O que o rei faz? Ao invés do rei se arrepender, pedir perdão a Deus e buscar a humildade, a humilhação, buscar de Deus a solução para a sua doença e mandar acabar com a idolatria, o que ele faz? Ele manda prender Elias. Assim como Jeremias foi preso
né? Jogaram ele dentro do poço, né? Porque ele profetizava que Israel seria levado cativo, né? Veja só, assim também, esse rei, ao invés de se humilhar, ele queria era matar Elias. Então ele manda aí um capitão com 50 soldados para buscarem Elias. Era buscar a força, como prisioneiro. Não era para pedir perdão a Deus, não era para pedir orientação, não era para pedir oração, não. Ele queria matar Elias. Então, quando os soldados chegam, dizem para ele que o rei mandou buscá-lo, e o capitão desses 50 soldados disse: homem de Deus. Chama Elias de homem de Deus. Elias era conhecido como homem de Deus. Olha, atualmente são raríssimos os homens de Deus. É muito difícil achar um homem e falar assim: este é um homem de Deus. Então, Elias era um homem íntegro e Deus confirmava a sua integridade com sinais, prodígios, maravilhas. É assim que Deus confirma o ministério de alguém. Olha, Paulo disse: olha, meu apostolado foi confirmado por Deus entre vós, com sinais, prodígios, maravilhas. Como é que Deus confirmava o ministério de Pedro? Com sinais, prodígios, maravilhas. O ministério de Filipe, sinais, prodígios, maravilhas. Estevão, sinais, prodígios, maravilhas. Olha só. Então Deus confirma o ministério da pessoa, a escolha de Deus. Então Elias é um homem de Deus, e todos sabiam disso. Então Elias disse: se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma vocês. Na mesma hora desceu fogo do céu, matou 50 soldados e o capitão. Então a notícia chega para o rei: olha, aqueles 50 soldados e o capitão estão mortos, foram queimados. Desceu fogo do céu. Assim nós imaginamos, a Bíblia não diz que foi assim. Como é que o rei mandou mais 50? Eu não sei se ele mandou porque estavam demorando demais a vir ou porque ele soube que eles foram queimados. Pelo que nós entendemos, como o último capitão disse que os primeiros foram queimados, os segundos também, então entendemos que ele soube, alguém contou. Então ele mandou mais 50 soldados, mais um capitão. O outro é pior do que o primeiro ainda. Então ele quer exigir que Elias desça. O rei mandou e pronto. Então, o que Elias fala? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome. Pronto, de novo, fogo desceu do céu e queimou aqueles soldados. Veja bem que Elias tem uma relação muito grande com o fogo. Olha aí, nós vamos ver Elias na caverna, fogo de Deus esteve ali. Nós vamos ver Elias lá com os profetas de Baal, fogo desceu do céu. Vamos ver Elias aí agora, 2 vezes desce fogo do céu, mata 50 soldados cada vez, com mais os 2 capitães. São 102 pessoas mortas aí. E vamos ver Elias na carruagem de fogo, depois sendo levado para o céu. Então ele tem uma relação muito grande com fogo. Esse fogo aí não é o fogo que muita gente pensa. Esse é um fogo vindo de Deus, não é fogo produzido por homens. Agora, na Bíblia, não quer dizer que fogo sempre seja juízo. Porque quando o fogo vem e queima o sacrifício que Elias fez, não é fogo de juízo. Aí é fogo que é da presença de Deus. É Deus se mostrando presente. Quando desce fogo lá no tabernáculo, na inauguração do tabernáculo, fogo de Deus, significando a presença de Deus, a aprovação de Deus no tabernáculo. Quando desce fogo na inauguração do templo em Jerusalém, fogo ali o quê? A presença de Deus, confirmação de Deus naquele templo. Então, não é sempre que fogo é juízo. Muitas vezes é presença de Deus, é confirmação de Deus. Olha lá, Moisés, quando sobe naquele monte, estava fumegando. Então Deus se apresenta muitas vezes, né, como a tocha de fogo, como fogareiro, fumaça, né,
aí muita fumaça, produzindo fogo, fumaça. Então, é uma presença poderosa de Deus. Então, fogo não é sempre que fogo é aí um juízo. Fogo pode significar purificação também. Então, Deus, pode ver em Malaquias que diz que Deus é como o fundidor que se assenta, né, para purificar a prata. Se você for lá no fundidor, ele está lá queimando aquela prata ali, vai queimando, 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 tirando todas as impurezas. Aí você pergunta para ele assim, como é que você sabe que está pronto? Aí ele diz assim, a hora que eu ver o meu rosto lá na prata, está pronto. Se tornou como um espelho. Assim é Deus conosco, Ele vai nos purificando até que nós sejamos parecidos com Ele. Glória a Deus. Então agora o terceiro capitão, ele sabia que os 2 primeiros capitães enviados e os 2 grupos de 50 soldados enviados antes, morreram todos queimados. E é claro que ali no chão havia marca, né, desses soldados queimados. Então, ele se humilha, ele se ajoelha diante de Elias. Então pede misericórdia. Não é, veja bem, Elias representa Deus ali. É um profeta de Deus, é um homem de Deus, representando Deus. Então, agora, mesmo anjo do Senhor, que muitos dizem que é uma aparição, né, uma teofania, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, então chega para Elias e diz, pode ir com esses aí, não tem perigo não, eles vão matar você não. E Elias então vai com eles e vai até o rei Acasias. Subtópico 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, 1 de Reis 18:38. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, 1 de Reis 19:12. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães, 2 de Reis 1:10-12. E eu coloquei aí, além disso, sobe uma carruagem de fogo, como está em 2 de Reis 2:11. Então nós já falamos disso, né, do subtópico passado, que Elias então tem uma relação íntima com esse fogo de Deus. Então, Deus sempre confirma o que Elias fala, trazendo fogo, manifestando com fogo. Então ali vem o quê? Uma autenticação do que Elias fala, do ministério de Elias. É o fogo presente. Do batismo no Espírito Santo, o que aconteceu? O primeiro batismo do Espírito Santo, eles viram línguas como que de fogo descerem sobre cada um deles. Então um olhava para o outro e via aquela língua de fogo descendo sobre ele. O que é isso aí? Uma visão do batismo do Espírito Santo. Então aconteceu no primeiro batismo, na inauguração do batismo do Espírito Santo. Eles tiveram a visão de ver uma língua como que de fogo descendo sobre cada um deles. E quando aconteceu isso, eles começaram a falar em línguas. Veja só. Uma manifestação de fogo. Olha, não é juízo. Então tome cuidado com isso. Muitas vezes pensa que é juízo. Às vezes pensa em purificação. Não, ali estavam já todos crentes, salvos. Eles não precisavam mais de purificação. Ali, uma manifestação gloriosa de Deus, revelando Deus presente. A partir de agora, eles são templo do Espírito Santo na terra. Deus mora dentro de cada um deles ali. E agora o que? Eles estão capacitados para pregar o Evangelho. Então, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós recebemos esse revestimento de poder para pregarmos o Evangelho. Então, esse fogo aí não é fogo para a purificação e nem para a destruição. É fogo de confirmação, é fogo de poder, de capacitação. Lembrando a você que nós temos os estudos escritos, bastante material para você ler. Temos também os slides, as figuras ilustrativas que nós usamos aqui nos vídeos.
Tudo isso gratuitamente. Então você acesse e os vídeos nós gravamos aí em torno de 20 minutos cada parte. Gravamos a primeira, a segunda e agora vamos à terceira parte. Quando for quinta-feira à noite, geralmente eu junto essas 3 partes e faço um vídeo só, de 1 hora e pouco. Então, vamos agora a essa terceira parte aí, ou seja, o terceiro tópico da nossa lição. Aqui nesse tópico, nós explicamos o tópico, mas também nós vamos fazer uma oração no final para quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador e também por aqueles que estão doentes ou enfermos. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Está aí o telefone 99991520454, também é o nosso WhatsApp. Se você quer entrar em um dos nossos grupos, aí podemos incluir você. Envie por esse telefone aí uma mensagem, né? E nós vamos incluir você lá nos nossos grupos, em um dos nossos grupos. Grupo, na verdade, não é para discussão, porque eu não teria tempo. Tenho muitos grupos, não teria tempo para ficar discutindo. Mas esses grupos eu disponibilizo os vídeos, os slides, o PDF da lição aí que eu comento, todos os comentários escritos. Toda semana fazemos isso. Vamos então ao tópico 3, a doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, segundo Reis 1:4. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Então imagine um rei na cama, doente, querendo saber se vai continuar vivo, e a mensagem chega de Deus dizendo: você nunca mais descerá dessa cama, você vai morrer. É uma coisa tremenda. Só por isso aí deveria Acasias ter se arrependido, pedido perdão a Deus, e ele teria chance, assim como o rei Ezequias, que estava na cama, doente, não é? E ele pediu perdão a Deus, pediu misericórdia de Deus, pediu para Deus aumentar a sua vida, e Deus concedeu mais 15 anos para ele. Olha aí. Mas Acasias não se arrependeu. Ele queria continuar na idolatria. Ele sabia do que aconteceu no passado, ele sabia dos milagres que Elias foi usado, sabia da destruição ali, de tudo que era idolatria, sabia que Elias era um homem de Deus, sabia dos milagres operados por Elias, sabia de tanta coisa que havia Deus feito, conhecia sobre os feitos de Deus tirando o povo do Egito, tudo isso ele sabia. Mas o que ele fez? Ele seguiu seus pais, Acabe e Jezabel, quem sabe revoltado contra Deus, porque o profeta Elias repreendia sempre Acabe e Jezabel. Então ele já sabia de tudo, sabia da derrota dos profetas, do fogo que desceu do céu, tudo isso ele sabia. Mas ele insistiu na idolatria, na sua rebeldia. Subtópico 2, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Esta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis 1:16b. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então veja que houve a convocação então do rei que queria Elias ali presente. Na certa, ele queria ouvir da boca do próprio Elias a confirmação de sua sentença e mandar matar Elias. Mas acontece que Elias vai, autorizado agora por Deus, e não acontece nada com Elias. Ele repete a mesma mensagem. A cama que você subiu aí, você não vai descer mais, você vai morrer.
E pronto, Elias dá a mensagem e vai embora. E realmente o rei morre. Quando a mensagem é de Deus, então quando Deus diz vai, não precisa ter medo nenhum. Nada vai acontecer com o profeta. E se acontecer, o máximo que pode acontecer é o quê? Os homens podem matar o nosso corpo, mas não a nossa alma e nosso espírito. Veja que muitos homens de Deus, muitos missionários morreram pregando o Evangelho. Muitos. Tinha motivo. Deus tinha alguma coisa a fazer com a morte desses santos. Serviu de testemunho para muitas pessoas se converterem. Alguns morreram e muitos não morreram também. Então Deus tem um plano na nossa vida. E nós não podemos nunca ter medo de morrer. Porque morte para nós é o quê? É a passagem da vida terrena para a vida celestial. Vida eterna com Deus. Então estaremos para sempre com o Senhor depois que morrermos. Ou morremos, ou vamos ser arrebatados. E estaremos para sempre com o Senhor. Agora temos que obedecer a Deus e entregar sempre a mensagem que Deus nos dá para aqueles que vão receber, que precisam receber. Eu já fui retirado de vários grupos, porque a mensagem dada não agradou várias pessoas. Mas eu não vou deixar de entregar a mensagem que Deus manda dar. Porque eu quero agradar alguém, porque o grupo é de pastores, pastor presidente, não sei o quê. Não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Eu tenho que entregar a mensagem que Deus mandar entregar. Custe o que custar. Continuando então no tópico 3, a doença de Acasias e a sua morte, subtópico 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. A coragem, segundo de Reis 1, 9-12. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então Elias mostra aqui uma intimidade muito grande com Deus. Então um homem que falava, que sabia que Deus honrava aquilo que ele falava, porque ele procurava saber de Deus o que falar. Então a mensagem vinha de Deus. E aquilo que ele devia fazer vinha de Deus. Mas também nós temos que entender, muitas vezes Deus não mandou. Por exemplo, quando morreu o menino da viúva, Deus não mandou Elias ressuscitar o menino. Mas Elias pediu a Deus para ressuscitar o menino. E Deus atendeu. Então veja só, é muito importante isso, esse relacionamento, essa amizade, essa íntima comunhão. Quando Deus fala com o profeta para fazer alguma coisa, ele faz. Quando o profeta pede alguma coisa para Deus, Deus faz. Olha só. O que diz a Bíblia? Tudo que pedir segundo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, que não seja para aí, ser contra a obra de Deus, ser contra Deus, então Deus vai atender. O homem de Deus tem que saber isso. Que ele também intercede. Ele tem que dar a sua vida para interceder pelos outros. Olha, Moisés foi capaz de arriscar a própria salvação para livrar o povo do juízo de Deus. Ele intercedeu por aquele povo. Nós vamos ver Paulo, olha, eu prefiro estar com Deus, prefiro morrer embora, estar com Deus. Mas por causa do meu povo, eu estou aqui me esforçando para evangelizá-los. Olha, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. É isso que Paulo diz. Então o homem de Deus tem que saber, você é um intercessor. Você dá a vida pelos outros. Você está sempre ali entre Deus e o povo.
Deus quer trazer o juízo sobre o pecado e você vai interceder. Você vai pregar para as pessoas, ajudá-las a encontrar com Deus, se voltar para Deus. E interceder, pedir a Deus misericórdia pelo povo. Pode ver que a oração sempre desses profetas, sempre eles invocavam aliança. Senhor, o Senhor tem aliança com Abraão, Isaac e Jacó, não mate o povo não. Veja aí Jeremias, que é chamado de profeta chorão, né? Sempre intercedendo com Israel. O Senhor não mata não leva em cativeiro não, tem misericórdia deles e tudo. Se não fosse a intercessão de Jeremias, teria sido muito pior do que foi. Morreriam era todos, não teria sido levado a ninguém cativo. Então veja só, o profeta de Deus, o homem de Deus, tem que interceder junto a Deus, pelas pessoas, pelo povo. Elias vai também ensinar sobre a verdadeira adoração. Olha, não existe manifestação de Deus sem sacrifício. Você precisa entender isso. O sacrifício para nós sermos salvos é um sacrifício só, Jesus já fez. Agora, se você quer uma manifestação de Deus, a presença de Deus, tem que haver sacrifício. Olha, a adoração a Deus envolve sacrifício. Quem é o sacrifício? Nós mesmos. Temos que nos oferecer a Deus em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Aí o jejum, muita oração, estudo da Bíblia, né? Dedicação, intercessão. Veja bem, você quer uma manifestação de Deus? Então, sacrifique-se. Ofereça-se em sacrifício a Deus. Então, ofereça aquele tempo que você passa assistindo aí sua novela, sua televisão, sua novela, seu Facebook, seu Instagram, seu Telegram, o tempo que você passa nessas coisas, o tempo que passa assistindo filme, o tempo que passa conversando coisas sem nexo. Então, ofereça a Deus esse tempo. Você está de férias, ofereça a Deus esse mês aí, lendo a Bíblia toda, orando muito, aí, horas e horas todo dia. Se sacrifício a Deus, ofereça-se a Deus. Pandemia é para quê? Para todo mundo jejuar, orar muito, estudar muito a palavra de Deus. Você dizia que o tempo que trabalhava muito não tinha tempo. E na pandemia você teve tempo. O que você fez com o tempo? Então é isso. Oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Elias condenava também a idolatria. Nós temos que fazer isso. Temos que falar para as pessoas que Deus condena a idolatria. Falar contra a idolatria. Também a mensagem de Elias era bem simples, curta, né? Simples, seguir exatamente o que Deus mandou falar, sem inventar, sem criar historinha em volta, nada, é direta, é uma coisa simples. Então, fidelidade a Deus, Elias é um fiel a Deus em tudo. Nós não vamos ver aí Elias com conversinha, não vamos ver Elias aí namorando, não vamos ver Elias aí se divertindo. Era um homem dedicado, fiel realmente a Deus. O que Deus mandava ele falava exatamente aquilo. E vamos ver a coragem de Elias. Ele enfrentou tudo e todos por causa de Deus. Veja, os profetas, 850 profetas contra ele, mais o rei, mais a rainha. E ele continuou fiel a Deus. Agora com Acasias, ele vai lá no palácio, imagine o risco que ele estava correndo de morrer. Mas ele confiou em Deus, ele teve coragem. Então não podemos ser covardes, medrosos. Temos que falar aquilo que Deus manda falar. Temos que entregar a mensagem do jeito que Deus manda entregar. Temos que ser fiéis a Deus. O que os apóstolos disseram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos à conclusão agora. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, segundo Reis 1:2. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso, segundo Reis 1:9. Todavia seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus, segundo Reis 1:10. Então aprendemos nessa lição sobre um rei, um líder, né,
que vivia em tremenda idolatria, que aprendeu dos seus pais e seguiu o mesmo caminho. E vimos um profeta de Deus, um homem de Deus realmente, íntegro, que pega uma mensagem, recebe uma mensagem de Deus, entrega a mensagem, entrega primeiro aos mensageiros e depois diretamente ao rei, arriscando sua própria vida. Então, devemos aprender muito aí com esta lição, principalmente você que é a pessoa usada por Deus. Seja fiel. Olha, os dons são concedidos a nós, mas nós temos que ser fiéis com esses dons que recebemos. Temos que ministrar os dons assim como recebemos. Temos que abençoar as pessoas com esses dons. Não fique com vergonha, não tema as pessoas, não tema aí a posição, não tema nada, não tenha medo. Seja um homem de Deus, seja homem. Veja bem, seja íntegro, seja fiel. Deus lhe entregou um talento. Não enterre esse talento. Não tenha vergonha de exercer a função que Deus lhe deu. Então seja forte, seja corajoso, seja fiel. Não tenha medo dos homens. Tema somente a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Deus, aceitando Jesus agora como único Salvador, Senhor, vamos orar agora. Se você está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos de seus pecados. Oh, remigrar, que estudie ofirte a mistério, agrada custe-me força reptidei. Que agora os mistérios de Deus serão revelados a Ti, você vai começar uma vida nova com Deus, teus pecados estão perdoados a partir de agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo e comece uma vida nova com Deus. Você que está doente, está enfermo, agora receba a cura em nome de Jesus. Solta! Em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora. Cura totalmente em nome de Jesus. Pai, vem manifestando a Tua glória, o Teu poder sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.